O segredo para crescer é testemunhar. Jesus nos desafia a crescer mediante o testemunho. Os discípulos tinham estado durante 3 anos e meio ouvindo as palavras e vendo as ações de Cristo, inclusive sua morte e ressurreição, quando Jesus estava para retornar ao céu. Ele comissionou os discípulos a serem seus representantes aqui na terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Atos 1:8. Quando os seguidores de Cristo entregaram-se sem reservas a Ele no Pentecostes, o Cristo ressurreto transformou suas vidas pelo poder do Espírito. Eles se tornaram testemunhas, não apenas da ressurreição e ascensão corporal de Jesus, mas também do poder da sua ressurreição que tinha transformado as suas vidas. Como cristãos, nós também precisamos testemunhar sobre a ressurreição de Jesus em virtude de termos experimentado seu poder renovador em nossas próprias vidas. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo para mostrar a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Efésios 2:4-7. Recebemos vida em Cristo. Por isso somos aptos a mostrar a incomparável riqueza da sua graça. Ele nos pede para levar as boas novas do que ele fez quando esteve aqui na terra para todo o mundo e promete nos acompanhar. H.M.S. Richards, o fundador do Ministério Radiofônico da Voz da Profecia, testificou certa vez: "Tenho visto a mudança nos corações das pessoas que ouvem o Evangelho de Cristo. Tenho viajado por muitos lugares onde o nome de Deus e de Cristo nunca antes havia sido apresentado, até que sua igreja pregasse o Evangelho ali. Tenho visto as pessoas serem transformadas da imundície para a pureza, da doença para a saúde, do medo constante dos espíritos maus para a alegria da vida cristã. Tenho visto a mudança na posição da mulher nesses locais. Tenho visto verdadeiros lares cristãos emergirem de densas trevas pagãs. Em cada lugar que tenho visitado, tenho visto a vida sendo transformada. Eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sei que quando a igreja proclama a mensagem do Evangelho, as mudanças ocorrem nos corações e lares humanos e elas são visíveis na vida daqueles que respondem ao seu apelo. Deus tem nos dado, nós que somos seres humanos fracos, um papel importante a desempenhar nessa obra maravilhosa. A razão é que o testemunho é uma parte vital do nosso crescimento pessoal. A fim de manter nossa fé saudável, ela precisa ser expressa. Partilhamos Cristo pela maneira pela qual vivemos. Um jovem que havia crescido num lar onde frequentemente sofria abusos, certa vez comentou: "Usando como exemplo os meus pais, criei em minha mente uma imagem distorcida de Deus. Eu nunca tinha tido o exemplo de alguém visível que me amasse. Sabe, as pessoas ao nosso redor precisam desesperadamente de alguém que lhes dê uma imagem correta de quem é Deus. Elas precisam de alguém visível, que lhes mostre as boas qualidades. Nosso sermão mais poderoso, frequentemente, é pregado pela maneira pela qual vivemos. Antes que a pessoa saiba o quanto você sabe, ela precisa saber o quanto você se importa. E Pedro nos diz: Vivam entre os não cristãos de maneira exemplar, para que observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2, 12 e 21. Cristo sofreu no Calvário por nós, e assim nos deu o exemplo muito claro do que é amor altruísta. Esse amor reproduzido em nós pelos atos de amor para com os outros pode se tornar uma poderosa força para levar os não crentes aos pés de Jesus. Testemunhamos de Cristo porque pensamos sobre isso. Quando o diabo tentou a Jesus no deserto com seus apelos com respeito ao apetite, ao orgulho, à presunção, Jesus foi bem-sucedido nas respostas porque citava as Escrituras.
Cristo estava preparado porque tinha abastecido sua mente com verdades bíblicas. Nossa mente é o verdadeiro campo de batalha onde as lutas são vencidas ou perdidas. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Os cristãos que estão crescendo na fé veem os outros da maneira que o céu os vê, concentrando-se sempre nas boas qualidades que estão buscando desenvolver. Alegre-se sempre no Senhor, em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, de 4 a 9. As coisas com que alimentamos nossa mente fazem diferença em nossa vida. Se colocarmos lixo, sairá lixo. Se alimentarmos nossa mente com a palavra de Deus, uma vida semelhante à de Jesus será o resultado. Testemunhamos de Cristo pela nossa aparência. Como representante de Cristo, o cristão deve ser modesto até mesmo sobre a maneira que ele ou ela se apresentam, evitando todos os tipos de extremos. Se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se, colocavam sua esperança em Deus. 1 Pedro 3, 1 a 5. A simplicidade no vestuário e nos adornos sempre foi uma marca genuína da vida semelhante à de Cristo. Idealmente, os outros deveriam ser atraídos a nós, cristãos, não por nos destacarmos da maneira de vestir, mas pelo destaque que Jesus faz em nossa vida. Testemunhamos de Cristo pela maneira que agimos. O historiador Edward Gibbon nos diz que quando Galério saqueou o campo do exército persa, uma brilhante bolsa de couro cheia de pérolas caiu nas mãos de um dos saqueadores. O homem cuidadosamente preservou aquela bela bolsa, mas jogou fora as preciosas pérolas. Pessoas que percorrem os caminhos superficiais que o mundo oferece, enquanto rejeitam a Jesus, a pérola de grande preço, estão agindo pior do que aquele saqueador. Não é apenas uma fortuna que pode escorregar de nossas mãos, é a salvação eterna. Por isso as Escrituras nos alertam. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, cobiça, carne, apetite, cobiça dos olhos, o amor, as coisas desse mundo, e a ostentação de bens, orgulho, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Satanás trabalha muito para tornar atrativo aos santos de Deus os pecados mais destrutivos e os piores hábitos. Os anúncios publicitários para bebidas alcoólicas mostram apenas pessoas jovens, bonitas, bem-sucedidas e intensamente felizes. Nunca vemos alguém que lembra uma figura patética vomitando num saco de papel depois de ter tomado várias doses de cerveja. Temos de ter cuidado com as associações que comprometem nossos princípios cristãos. Cristo deseja, claro, que sempre nos interessemos e nos envolvamos com amigos não cristãos. Os relacionamentos interpessoais são os principais meios pelos quais a fé é partilhada, só que você precisa ter certeza de que esses envolvimentos não estão levando você de volta ao seu velho estilo de vida. Com que entremos em contato em nossa vida, até mesmo o tipo de entretenimento que escolhemos impacta a nossa vida espiritual. Precisamos estar conscientes de que estamos alimentando a nossa mente. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Salmo 101, 3. Se alimentarmos nossa mente com o melhor
O pior não vai ser capaz de rebaixar nossa conduta e nossos padrões. Prezar sempre pelos princípios mais elevados ao escolher o que deixamos entrar em nossos lares e em nossas mentes não rebaixam nossa vida. O cristão tem mais coisa com que se alegrar do que as outras pessoas. Tu me farás conhecer a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 16, 11. Testemunhamos de Cristo pela nossa liberalidade. O pastor H.M.S. Richards conta que certa vez, quando ia batizar um novo crente, ele percebeu que o homem tinha uma bolsa de moedas bem cheias em seu bolso. O pastor perguntou se ele havia se esquecido de deixar o dinheiro no quarto onde trocara de roupa. Minha carteira e eu seremos batizados juntos, explicou o homem. Ele havia entendido o verdadeiro espírito do cristianismo, dar para ajudar aos outros. Os cristãos crescem quando são liberais e ajudam os outros. É por isso que o próprio Jesus disse: há maior felicidade em dar do que em receber. O que damos a fim de fazer avançar o reino de Deus retorna em valor eterno. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. Ao dar, lembre-se que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, incluindo o ouro e a prata. Nós mesmos pertencemos a Deus, pois Ele nos criou e nos resgatou dos nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados com o seu sangue. Tudo que temos pertence a Deus, pois é Ele que nos dá a capacidade de produzir riqueza. Quanto o nosso Senhor crucificado e ressurreto nos pede para devolvermos a Ele, a fim de que o Evangelho seja pregado aos outros. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando? E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3, 8 a 10. O dízimo é a 10ª parte dos nossos ganhos. Para o fazendeiro ou o comerciante, o ganho é o que sobra depois de subtrair as despesas do negócio. Para o empregado, é uma parte do ganho total. O princípio de dizimar é o princípio moral porque envolve caráter. Quando falhamos no dízimo, roubamos a Deus. O dízimo pertence a Deus e deve ser usado exclusivamente para apoiar o ministério de Cristo e para terminar o seu trabalho aqui na terra, a fim de que ele possa retornar. Quando Jesus veio para viver entre nós, ele aprovou o sistema de dízimos em vigor nos tempos do Novo Testamento, como está escrito em Mateus 23, 23. E nós, quanto deveríamos dar em ofertas? As ofertas são de acordo com a decisão individual. Cada pessoa deve dar o que se propor em seu coração. Você nunca vai conseguir superar o que Deus lhe dá. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Lucas 6, 38. Pastor Richard certa vez relatou a seguinte experiência. Um apostador de longa data frequentou uma das nossas reuniões evangelísticas em Los Angeles. Nunca me esquecerei da conversa que tive a sós com ele nos fundos do auditório. Ele pegou um bolo de notas do seu bolso, $500, e os deu para mim, dizendo: esse é o primeiro dízimo que eu devolvo. O homem não estava bem financeiramente e não tinha nada a não ser uma vida de 30 ou 40 anos de apostas, pois isso eu disse: com que você vai viver? Ele respondeu: me sobraram apenas $5 ou $6, mas essa outra quantia pertence a Deus. Então perguntei: o que você vai fazer? Eu não sei, disse ele, mas sei que devo devolver o meu dízimo a Deus e Ele cuidará de mim. Foi isso exatamente o que Deus fez. O arrependimento do homem foi sincero. Ele continuou fiel à sua decisão e viveu feliz dentro dos princípios cristãos. Deus cuidou dele até o dia da sua morte.
Deus não promete que todos os crentes fiéis ficarão ricos. No entanto, temos a certeza de que nosso Criador nos dará forças para suportar tudo o que nos acontecer nessa vida. Cristo nos deu tudo e nos pede apenas que entreguemos nosso coração completamente a Ele. Fazendo isso, poderemos testemunhar pela maneira pela qual vivemos, agimos e somos liberais para com os outros. Por que não descobrir agora mesmo a alegria de testemunhar sobre Cristo para os outros e assim crescer em sua maravilhosa graça? Aproveite!